Agora já chamo Vitória Abel, nossa analista política, para comentar também este cenário, né, Vitória? Seja bem-vinda nessa sexta-feira. As mensagens, né, entre Daniel Workar e o ministro Dias Toffoli foram cruciais para a troca dessa relatoria, né, no caso do Banco Master lá no Supremo. Que desgaste que trouxe também para a instituição como um todo. Bom dia. Pois é, Luara, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Desgaste esse e repercussões que atingiram até mesmo o Congresso Nacional. Foi um burburinho ontem, mesmo com as sessões à distância, com plenários na Câmara e no Senado fechados. Isso foi um assunto no WhatsApp de senadores, de deputados e, inclusive, começou-se a se falar sobre o perigo realmente de Dias Toffoli ter relações diretas com Daniel Workar e de que forma que isso poderia impactar, inclusive, num avanço de um pedido de impeachment de Dias Toffoli. Tudo isso, todo esse clima, levou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a pedir uma reunião com os ministros do STF. A gente lembra que antes disso tinha chegado, como a Gabriela nos explicou, esse relatório da Polícia Federal, com as menções a Dias Toffoli nas mensagens ali de Daniel Workar, mostrando uma ligação entre eles, e a Polícia Federal pedindo aí, apontando a possibilidade de uma suspeição do ministro no caso. E a Edson Fachin resolveu, então, analisar isso junto com os outros ministros para saber se de fato era o caso de andar com esse processo, de avançar com esse processo de suspeição. O que ficou entendido ali na reunião é que Dias Toffoli deveria deixar o caso, justamente porque já estava enredado em um monte de polêmicas. No entanto, a suspeição do caso suspensão de Dias Toffoli no caso, não deveria ser decretada porque poderia realmente até mesmo prejudicar o próprio caso, o próprio avanço do caso Master, porque uma suspensão poderia ser uma justificativa para a defesa de Daniel Workar para anulação de provas, para anulação de tudo que foi feito até o momento. Então, por isso, os ministros acharam melhor dar uma resposta preservando a investigação, preservando tudo que foi feito até o momento, tanto pela Polícia Federal, quanto também decisões e autorizações feitas pelo ministro Dias Toffoli e apesar disso, solicitar que o ministro Dias Toffoli pedisse o afastamento. Então, apesar de ter sido uma decisão formalmente ali de Dias Toffoli, dele mesmo deixar o caso, ele deixou depois de um pedido dos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, que indicaram que seria a melhor saída, a saída para evitar mais polêmicas e mais desgastes, até mesmo para o Supremo Tribunal Federal. E com isso, com essa saída de Dias Toffoli do caso, a temperatura tende a diminuir até mesmo em outras instâncias, como no Congresso Nacional, em outras áreas, justamente porque ele está fora agora do caso Master. Claro que ele, se for realmente for ali nas provas mostrarem que existe de fato uma ligação direta entre Daniel Workar e Dias Toffoli, as investigações darão andamento, a investigação da Polícia Federal é que vai estar a cargo disso. Mas aquela pressão que estava tendo no Congresso Nacional vai diminuir. Inclusive, a gente contou aqui ontem no SBT News, ao longo do dia, que a pressão em torno de Dias Toffoli no Congresso Nacional era tamanha que, inclusive, senadores de centro, aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estavam realmente vendo uma situação bastante grave e já começavam a admitir que, se de fato tivessem provas mostrando essa ligação direta entre Dias Toffoli e Daniel Workar, de fato poderia haver um andamento de um pedido de impeachment no Senado. Então, tudo isso estava deixando a temperatura bastante alta. Com a saída de Dias Toffoli do caso, essa temperatura diminui. Agora, portanto, o assunto de impeachment passa a sair um pouco do centro do diálogo entre os senadores e deputados e, claro, continua apenas sendo a discussão relacionada especificamente ao caso Master. O que não deve perder força no Congresso Nacional é a tentativa de implementar uma CPMI do Banco Master. Isso deve continuar sendo motivo de pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ele ler essa instalação da CPMI na volta do Carnaval em uma nova sessão do Congresso Nacional. Luara.